Existem pessoas que são pessoas de muitos projetos, de muitos sonhos e de muitos planos. Logo, se elas possuem mais de um projeto, quando um projeto não dá certo, elas logo encontram uma forma de desenvolver o seu plano B, o seu plano C, seu plano D. Ou seja, algumas pessoas se preparam para enfrentar a vida com mais de um projeto. Porém, existem pessoas, e elas não são inferiores de forma alguma, que elas parecem ter apenas um projeto em sua vida. Ela tem um único plano. Ou, às vezes, ela pode ter também mais de um plano e esses planos se perderem. E, de repente, elas se encontrarem sem um plano B, sem uma segunda opção, sem uma segunda oportunidade. E aí isso pode levá-las ao desespero, pode levá-las à frustração, né? Principalmente aquelas pessoas que têm um único projeto e não se vê encaixado em outro lugar. E eu estou falando de algo que as Escrituras podem nos ajudar a lidar com situações desse tipo. Eu diria que eu também, em um determinado momento da minha vida, eu tinha apenas um projeto. E quando esse projeto, esse meu universo foi demolido, foi destruído, eu fiquei muito tempo sem saber, sem me encontrar, sem um caminho, sem uma saída. Eu fiquei realmente perdido. E teve um texto das Escrituras que me ajudou bastante. Uma história bastante conhecida dos cristãos, que é a história do profeta Elias. Por que o profeta Elias me ajudou? Eu era também uma dessas pessoas que tinha apenas um projeto na vida. Por que Elias me ajudou? Porque eu comecei a refletir sobre a trajetória de Elias. Elias, ele surge dentro do reino de Israel. Na época, o reino de Israel estava dividido entre reino do sul e reino do norte. O norte, as 10 tribos do norte chamavam, na verdade, Israel, e as 10 tribos do sul passaram a se chamar Judá. Então, assim, os filhos de Davi reinaram sobre Judá, os descendentes de Davi, a dinastia davídica, e o reino do norte foi passando de mãos em mãos, várias dinastias reinaram durante muito tempo. E Elias, ele nasceu e cresceu em um período muito difícil da história do Reino do Norte. Quando estava reinando sobre o trono de Israel, um homem chamado Acabe e a sua esposa Jezabel, que não era israelita. Quando Jezabel veio para o reino de Israel, se juntar a Acabe, ela trouxe consigo um grupo muito grande de sacerdotes da sua religião. E o que aconteceu é que começou a haver uma inversão. Os sacerdotes judeus, eles passaram a ser rejeitados e depois passaram a ser perseguidos. Então, assim, não é nem a questão dos sacerdotes judeus não aceitarem a presença dos outros sacerdotes. Esse não era o problema. O problema maior é que esses outros sacerdotes chegaram e ocuparam todo o espaço dentro do reino, e os sacerdotes judeus começaram a ser perseguidos. Os profetas judeus passaram a ser perseguidos, e os profetas que vieram juntamente com Jezabel passaram a ter privilégios, né? Então, assim, essa inversão fez com que, entre os sacerdotes e os profetas judaicos, e principalmente os profetas, surgisse um grupo de profetas que apoiou o trono e que fez todo o jogo político para poder permanecer junto do rei e da rainha e, claro, ser aceito. Então, esses profetas, por exemplo, eles viram quando Acabe, num ato de tremenda injustiça, ele tomou a força, a herança, a vinha de um homem justo, porque ele queria comprar e o homem não quis lhe dar, a sua esposa Jezabel matou esse homem, tomou a vinha e deu para Acabe. Acabe queria essa vinha porque era próximo ao palácio dele. Esses profetas viam tudo isso e calavam a boca. Então surgiu um segundo grupo de profetas, os profetas que resolveram confrontar
as injustiças e os crimes da realeza. E esses profetas passaram a ser perseguidos, e muitos deles tiveram que se esconder em cavernas. Inclusive, teve um homem rico que era um dos ministros do rei, que ele secretamente protegeu um grupo muito grande de profetas. Ele fala, por exemplo, de 100 profetas que ele conseguiu preservar, escondidos em cavernas, e ele alimentava esses 100 homens para que eles não morressem. Então, todo profeta que tivesse uma posição firme contra as injustiças cometidas pelo rei, esses profetas eram perseguidos. Todo profeta que estava disposto a bajular o rei, a fazer o jogo, e ver tudo aquilo, fazer vista grossa diante de todas as injustiças que eram cometidas pelo rei, esses profetas foram muito bem aceitos e muito bem recompensados. E entre os profetas que confrontaram o rei, estava o profeta Elias. E Elias passou muito tempo escondido numa caverna, pensando como eu vou fazer para enfrentar essa situação. E um dia ele tomou a decisão. Ele saiu de lá com uma palavra de Deus, segundo ele, e profetizou uma seca de muito tempo. E a seca durou 3 anos e meio. Durante a seca, tudo se perdeu. Nada mais cresceu. Houve fome, miséria, animais mortos. E aquela crise toda fez com que toda a sociedade entrasse em crise, e em crise religiosa, espiritual. Porque eles se perguntavam, olha, disseram para nós, que os profetas de Baal disseram para nós, que Baal era o Deus da fecundidade e da prosperidade. E agora, um profeta de Israel vem aqui e diz que vai ter uma seca, a seca acontece, e o profeta, e então Baal não nos atende. Quando Elias voltou, Elias confrontou essas pessoas. É claro que Elias cometeu atos com base no texto, no que dizia a lei de Moisés, que foi extremamente violento com esses profetas de Baal, quando ele conseguiu provar que eles eram falsos, a falsidade deles, né? Ele destruiu muitos desses profetas. Só que aqueles eram o propósito de Elias. Elias achou que com aquilo, com aquela ação dele, com aquela atitude dele, ele iria restaurar a confiança no Deus de Israel. Os profetas, que eram os profetas da oposição, seriam aceitos, reconhecidos, não precisariam mais viver em cavernas, poderiam se mostrar novamente, aparecer. O rei reconheceria seus erros e as coisas se normalizariam. Isso era o que ele imaginava, pelo menos é o que eu percebo ao ler o texto. O que aconteceu não foi isto. O que aconteceu é que depois daquilo desencadeou-se uma perseguição muito maior contra Elias e contra todos os profetas que eram oposição. E então Elias fugiu. Esperava ser recebido no palácio, na verdade teve que fugir. E nessa fuga ele teve que abandonar seu companheiro de jornada, de luta, teve que caminhar pelo deserto durante 40 dias e 40 noites e teve que se esconder numa caverna. Até aí não havia nenhum problema, a caverna era sempre um espaço, talvez, de oração, de busca, de reflexão, mas daquela vez era diferente. Elias estava indo para a caverna, agora desenganado, desiludido, frustrado, angustiado, temeroso. Não porque ele iria, por causa da morte, ele não temia mais morrer. Ele estava disposto a morrer, ele queria morrer, mas queria que Deus o matasse. E por que ele queria que Deus o matasse? Porque ele parou e disse, o único sonho que eu tinha, o único projeto de vida que eu tinha, era restaurar a fé em Israel, era fazer com que as pessoas reconhecessem os problemas, as injustiças e os crimes cometidos pelo rei, e então começar uma era diferente, uma era de tolerância. E nós vimos a perseguição que todos nós enfrentamos. Só que o que aconteceu não foi isso. A situação piorou depois que eu entrei em cena. No momento que eu achava que estava começando algo novo, na verdade eu estava terminando de destruir aquilo que eu tinha construído. É o que eu imagino que Elias começava a refletir naquele momento. E então, desesperado, ele fica na caverna até que, segundo o texto bíblico, Deus fala com ele. E Elias fez um monte de reclamações para Deus. Contou a sua história, falou da sua fidelidade, falou do seu compromisso, falou de uma série de coisas. E Deus ouviu tudo aquilo e depois simplesmente disse, Elias, volte e unja 2 reis e 1 profeta para mim. Você vai ungir Eliseu, profeta em teu lugar. Vai ungir o rei da Síria.
vai ungir um rei para Israel. E interessante é isto, é que quando Deus disse isto para Elias, o texto fala que Elias saiu da caverna. Saiu e eu vejo o texto assim como se ele dissesse assim, como saiu da caverna como se nada tivesse acontecendo. Parecia que era um outro Elias, e realmente era um outro Elias. E aí a pergunta é, por que que um homem que está tão angustiado, uma pessoa que está tão desesperada, tão desamparada, se sentindo como ele estava se sentindo, foi capaz de sair da caverna e ir enfrentar os desafios que estavam lá fora, agora sem temor, com força, com ânimo, com coragem? Por que que ele fez isso? A resposta é simples. Ele fez isto porque agora Deus resolveu o problema dele, não destruindo seus inimigos, não humilhando seus inimigos. Não. Deus resolveu o problema de Elias, dando a Elias um novo projeto de vida. Um novo projeto pelo qual viver. Porque o que levou Elias à caverna não foi a perseguição, não foi o problema, não foi o ódio de Jezabel e do rei Acabe. Não. O que levou Elias, de fato, àquela caverna, o que levou ele àquele estado de desespero, foi porque o seu projeto, o seu mundo tinha sido destruído. Os seus sonhos tinham sido dissolvidos. E quando os nossos projetos são destruídos, quando os nossos sonhos são dissolvidos, então nós entramos realmente em crise, em medo, em desespero. E aí você pergunta, e nesse momento, qual pode ser então a saída? A saída é você parar e esperar Deus lhe dar um novo projeto de vida. Porque no momento em que Deus lhe der um novo projeto de vida, os desafios e os problemas que estão lá fora serão pequenos diante de você, serão pequenos diante de nós. Porque a força que nós precisamos para poder superar situações difíceis, Deus já nos deu, ela está em nós, ela está potencialmente em nós. E às vezes o que nos falta é perceber essa potencialidade e perceber outras possibilidades. Então, quando nós não temos mais sonhos, quando não vimos mais, é como se nós estivéssemos caminhando durante a noite e de repente faltassem os faróis do nosso veículo. E então nós ficamos perdidos porque não temos mais faróis, não conseguimos ver mais adiante, não conseguimos ver mais distante, né? Tudo fica muito difícil, então vem o medo, vem a insegurança. E tudo que a gente precisa, na verdade, é consertar os faróis. Consertou os faróis, você vai perceber que é possível, mesmo na noite escura, continuar seguindo em frente, continuar vendo a distância. E então, eu acredito que essa é uma forma de Deus, é um princípio de Deus em lidar conosco. Quando nós não temos mais nenhuma possibilidade, quando perdemos nossos sonhos, nossos projetos e entramos no desespero, o primeiro plano de Deus agora é devolver a nós um novo motivo pelo qual lutar, um novo sonho, um novo projeto, um novo objetivo. E então, quando nós recebemos um novo objetivo, um novo sonho, um novo projeto, as coisas recomeçam. Com dificuldade. Os desafios continuarão lá fora. Os inimigos estarão lá fora. Mas agora, nós fomos transformados por dentro. E transformados por dentro, nós somos capazes, então, de vencer os problemas externos. Deus abençoe. Espero que esse vídeo abençoe a sua vida e que lhe ajude a refletir, né, sobre essa questão. E espero que você, gostando do nosso vídeo, possa compartilhar, possa dar o seu like, possa também se inscrever no nosso canal para que a gente continue a desenvolver esse trabalho. Um abraço, Deus abençoe.